Em 2019, o Barcelona perdeu uma final por 4-1. Em 2026, eles acabam de ganhar o quarto título europeu da sua história, ganhando do mesmo adversário por 4-0. E o que aconteceu entre esses dois jogos é uma das histórias mais impressionantes da história do esporte mundial. Mas antes de eu te contar essa história, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você acha que o Barcelona feminino se tornou profissional? Nos anos 90, no início dos anos 2000? Não, tá completamente errado. Foi só em 2015. Há pouco mais de 10 anos, esse time mal tinha nutricionistas no staff. Hoje, elas quebram recordes de público que nenhuma mulher no futebol jamais alcançou, conquistam títulos em sequência que nem os melhores times masculinos conseguem e tornaram a cidade de Barcelona um símbolo do que o futebol feminino pode ser. Mas como elas fizeram isso? Com dinheiro, com estrelas compradas? Nada disso. Fica até o final porque a resposta vai te surpreender e vai mudar a forma como você enxerga o esporte. Para entender o Barcelona de hoje, você precisa voltar para Budapeste em 2019. Era a final da Champions de 2019, a Champions feminina, e o Lyon estava de um lado com um time que parecia uma seleção mundial, né? Era o time mais dominante da Europa e tinha estrelas como Andy Renard, Jennifer Marojan e Ada Hegerberg. E do outro lado tinha o Barcelona chegando pela primeira vez numa final europeia. E aí o time chegava com muita esperança, muita ambição, mas também muita inexperiência. E o resultado foi 4-1 para o Lyon, com o Barcelona já perdendo de 4-0 antes do intervalo. Para muitos times, esse resultado seria o fim de um ciclo, né? Mas para o Barcelona não, para o Barcelona foi o início de uma revolução. Sabe o que a diretoria esportiva do Barcelona fez depois desse jogo? Ela não saiu comprando jogadoras aí, estrelas pelo mundo inteiro para tentar reforçar o time, não. Ela sentou com a comissão técnica e disse: vamos continuar isso do nosso jeito, ou então não vai funcionar. Em 2015, quando o time foi profissionalizado, né, quando o time feminino virou profissional no Barcelona, a cúpula tomou uma decisão que parecia meio maluca na época, que foi de não vamos sair contratando jogadora, gastando dinheiro a rodo, não. A gente vai formar as nossas próprias estrelas. E aí entra La Masia, né? A famosa academia do Barcelona, que já tinha formado Messi, Xavi, Iniesta para o futebol masculino. Só que até então La Masia ainda não tinha aberto as portas para as mulheres e isso mudou. E mudou com uma particularidade muito específica do Barcelona, de ensinar o mesmo estilo de jogo, o mesmo DNA, né, de posse de bola, pressão alta, jogo ofensivo, seja para o time masculino ou para o time feminino. A intenção, como disse o diretor esportivo Markel Zubizarreta, era: se você ligar a TV, você não diferenciar se eram homens ou mulheres jogando, e sim identificar, é um time do Barcelona. Me diz nos comentários, você acha que esse modelo de construir desde a base poderia funcionar aqui no Brasil? Qual time você acha que tem mais potencial para implementar isso no futebol feminino? Deixa aí embaixo, eu tenho curiosidade para ver as respostas de vocês. E aí chegou 2020, o Barcelona ganhou o Campeonato Espanhol depois de 4 anos perdendo para o Atlético de Madrid. E depois 2021, quando o mundo do futebol feminino parou. No primeiro minuto da final da Champions League em Gotemburgo contra o Chelsea, o Barcelona com 32 segundos abriu o placar e fez 1-0. E aí fez 4 gols ainda no primeiro tempo e fechou 4-0. Era o primeiro título europeu do clube e também o fim do ciclo de 5 anos seguidos com o Lyon se sagrando campeão. E o técnico Luis Cortés teve umas aspas muito interessantes depois do jogo, que a ideia era continuar dominando a Europa nos próximos anos, e que ganhar esse jogo em Gotemburgo fazia parte dessa jornada, mas que perder em Budapeste em 2019 também fez parte. Eles tinham transformado a pior derrota deles no combustível certo para o sucesso. Mas espera, a história não acabou aí, porque enquanto o mundo aplaudia o título de 2021, algo ainda mais insano estava a vir para acontecer. Em março de 2022, o Barcelona recebeu o seu maior rival, Real Madrid, para um jogo de quartas de final da Champions League. Os ingressos esgotaram em horas e quando o jogo começou,
91.553 pessoas entravam no Camp Nou. Era o maior público da história do futebol feminino. O recorde anterior era de 90.185 na final da Copa do Mundo de 1990 nos Estados Unidos. E esse era um jogo que todo mundo achava que jamais seria superado em audiência presencial no jogo de mulheres. Só que o Barcelona não parou por aí. Menos de um mês depois, contra o Wolfsburg, na semifinal da mesma Champions League, o Camp Nou voltou a lotar. E o recorde foi quebrado de novo, 91.648 pessoas. 2 recordes mundiais quebrados em 30 dias, menos de 30 dias. E a meio-campista Patrícia Guijarro colocou em palavras a emoção daquele momento, né? Dizendo: o que aconteceu hoje e há um mês nos deixou sem palavras, né? Com o tempo nós vamos conseguir dimensionar, vamos entender melhor a magnitude disso, porque agora não dá, agora a gente está vivendo um momento histórico que a gente não consegue dimensionar. Pensa bem, os Estados Unidos precisaram de uma final de Copa do Mundo para conseguir um público de 90 mil pessoas. O Barcelona fez isso 2 vezes em menos de um mês num campeonato de clubes, num estádio que até pouquíssimo tempo era dominado pelo time masculino. Eu pergunto, tu acha que o futebol feminino aqui no Brasil vai chegar a esse nível algum dia? Ou será que não tem chance? Manda aí tua opinião aí nos comentários, sem filtro, eu quero saber. De lá pra cá o Barcelona não parou mais. 7 títulos seguidos de campeonato espanhol, o segundo maior número de conquistas em sequência, só perdendo pro Lyon, que conquistou 14 seguidos no campeonato francês. Em 2024 o time conquistou seu primeiro quadruplete na história do futebol feminino, né? Com o título do Campeonato Espanhol, da Copa de la Reina, da Supercopa da Espanha e da Champions League. E agora, em maio de 2026, em Oslo, o time do Barcelona conquistou seu 4º título europeu na história, metendo 4-0 no Lyon, conseguindo uma vingança perfeita pra cima do time que tinha os humilhado, né, em 2019 na sua primeira final de Champions. Desde 2021 o time esteve em todas as finais, ganhando 4 e perdendo pro Arsenal e pro Lyon em outra oportunidade. E desde 2020 não perdeu nenhuma vez o campeonato nacional. E o mais impressionante é que o Real Madrid, o seu maior rival, né, criou um time em 2020 justamente para desafiar o Barcelona no futebol feminino, mas desde então só conseguiu ganhar uma partida e já levou um bocado de goleada. E isso é um problema para o próprio Barcelona, né, porque uma competição mais forte exige um Barcelona mais forte também. Mas tem algo que eu acho que é o coração disso tudo. Não é o talento, não é o dinheiro, porque outros times podem gastar mais. É uma frase que o Zubizarreta, né, que eu já citei aqui, falou outra vez. É fácil manter a ideia quando está ganhando, mas é difícil manter quando está perdendo. Foi exatamente isso que o Barcelona fez entre 2015 e 2020. Manteve a filosofia mesmo sem a vinda dos resultados. Então o que o Barcelona construiu, na verdade, não é um time, é um sistema. Um sistema que começa na base, passa pela filosofia do jogo e chega até o Camp Nou com quase 100 mil pessoas gritando o nome de jogadoras que quase ninguém conhecia 5 anos atrás. O futebol feminino sempre foi tratado como menos, né? Menos importante, menos profissional, menos digno de investimento. O Barcelona resolveu tratá-lo como mais e provou que quando você faz isso com paciência, com uma identidade clara e com consistência, o resultado vem junto. E quando os outros não fazem também, o resultado vira dominância. Se você chegou até aqui, você realmente se importa com as histórias reais do esporte, né? Não só com o resultado, mas com o que está por trás dele. E se você quer mais histórias assim, que vão além do placar, mas que mostram o porquê, o como, se inscreve agora nesse canal. Porque é exatamente isso que a gente faz aqui. Clica no sininho, porque o próximo vídeo já tá no forno e eu te garanto que você não vai querer perder. E antes de ir, me diz nos comentários qual outro time você quer que eu explore dessa mesma forma que eu fiz aqui com o Barcelona feminino. As melhores sugestões, e não precisam ser só do futebol, podem ser de outros esportes, vão entrar na pauta. Até a próxima!